Hoje nós vamos falar sobre como validar a profissão de dentista aqui na Europa e na Irlanda. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e este é o meu canal do YouTube, onde eu trago profissionais da área de recrutamento e profissionais de sucesso que conseguiram alavancar a carreira deles internacionalmente aqui na Europa e em especial na Irlanda, porque eu estou aqui na Irlanda já há 10 anos. E hoje eu tenho um super convidado especialíssimo, o Flávio, que é dentista. Gente, ele é o meu dentista, by the way. Ele é dentista aqui na Irlanda, ele conseguiu validar o currículo dele, a mulher dele também conseguiu validar o currículo dela aqui. E ele vai contar todo o caminho, passo a passo, para você aí que quer validar a sua profissão de dentista aqui. E aí, como é que foi? Como que é? Bom, é um processo. Tem passaporte europeu? Sim, é um processo um pouquinho longo, tá? Assim, você pode ter duas maneiras de fazer essa validação. Ou você faz essa validação diretamente no país no qual você decide morar e viver. Então essa validação é feita diretamente com provas locais, dependendo do conselho de classe de odontologia de cada país. Tá. Cada conselho de classe vai pedir alguns requisitos e algumas coisas para que você possa realmente se registrar como dentista europeu ou dentista local do país que você decidir morar. Tá. Tem que ter passaporte europeu daí? Não precisa ter passaporte europeu, mas alguns países vão exigir talvez um visto para você morar, para você trabalhar. Tá. Ou seja, vai ter tempo limitado. Tanto que eu conheço dentistas que vieram para cá, conseguiram visto, a legalização da profissão, mas não tiveram visto de trabalho e tiveram que voltar. Então são duas coisas diferentes. E essa legislação, essas regras, elas vêm mudando com o tempo. Entendi. Tá? No meu caso, por eu ter a cidadania portuguesa, eu consegui através de Portugal. Entendi. Tem dentistas brasileiros que conseguiram através da Itália, ou seja, de acordo com a tua cidadania, mas você pode fazer com uma cidadania portuguesa. Eu poderia fazer a validação em qualquer país da União Europeia. Então quer dizer que você veio aqui para a Irlanda, você validou na Irlanda, mas se você quiser ir para a Alemanha, você vai ter que validar lá na Alemanha. Você não pode ser dentista na Alemanha. Sim, hoje a minha profissão é validada dentro da União Europeia, mas para eu trabalhar na Alemanha, de repente a Alemanha vai me exigir o nível B2 da língua alemã. Entendeu? A Áustria vai exigir a mesma coisa, talvez a Holanda exija também a mesma coisa, o B2 holandês. Isso depende de cada conselho de classe regional que vai dizer o que eu posso ou não para regularizar a minha profissão. Entendi. E como que funciona aqui na Irlanda, por exemplo? Se é alguém que é dentista, né, tem o passaporte europeu e vem para cá. Se alguém dentista vem para cá, a primeira coisa é contactar o conselho daqui, o Dental Council irlandês. Procurar saber como funcionam as regras para essa legalização. Eu sei que existem algumas provas aqui na Irlanda que você faz e essas provas são extremamente rigorosas e as vagas são limitadas, ou seja, não é uma prova, fácil. tipo assim, prova escrita, é isso? Prova escrita, acho que são 4 ou 5 provas escritas, eu não sei como funciona, o meu foi um outro processo. Então assim, difícil. É algo bem demorado. Tipo, demorado quanto? Não sei te dizer. Tem que dar uma olhadinha direto no site lá, porque o meu processo foi outro, né? Foi através de Portugal. Então eu não sei como funciona, mas é algo um pouquinho, é bem específico, as provas são bem específicas, incluindo o IELTS, a nota bastante alta, não sei se é 7 ou 6,5. 7 é bem alto. Acho que é 7. E aí você consegue a validação especificamente na Irlanda, mas quando você consegue essa validação na Irlanda, através dessa prova, você fica especificamente na Irlanda, você não pode trabalhar em outros países da União Europeia. E o que você fez em Portugal, você pode trabalhar na União Europeia? O que eu fiz, sim, porque me deu o diploma de dentista europeu. O que você fez lá, então, em Portugal? Porque eu acho que é muito mais fácil para ir para Portugal tirar essa certificação, porque, né, em inglês já é... Um pouco mais fácil, mas também em Portugal existem algumas limitações. Como a minha cidadania era portuguesa, ficou bem mais fácil. Mas para quem não tem, quem é brasileiro, somente com passaporte brasileiro, tem algumas regras e algumas provas que você também vai ter que fazer. E talvez ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, isso também vem mudando constantemente para você fazer essa regulamentação em Portugal. Entendi. Então também não é fácil. Então, como você teve, né, então quer dizer
quem tem passaporte italiano ou outro tipo de passaporte vai passar mais ou menos pelo mesmo processo que você passou? Vai passar pelo mesmo processo, né? E claro, tem um custo, né? Tem um custo financeiro relativamente alto, né? Quanto? Planeje-se financeiramente. Não sei, tem um custo de moradia, tem um custo de... sim, né? se você for juntar tudo, porque você vai acabar fazendo essa validação, mas provavelmente você não vai trabalhar como dentista. Ou você vai trabalhar em outra área, ou você vai enquanto você vai fazer ainda a validação. Tá. E onde você entra em contato lá em Portugal para começar o processo? Aonde eu fiz, na verdade, modificou o processo. Eu não tenho certeza como funciona, mas procurar a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, as universidades em geral, as públicas, elas também fazem. Eu não sei se realmente ainda fazem hoje, mas eu sei que voltaram a fazer, pararam, quer dizer, existem diferenças e modificações que não sei. Então não tem um council igual, tipo, aqui da Irlanda? Tem, lá tem a Ordem dos Médicos Dentistas, né? Você pode procurar, talvez tenha alguma informação nesse site também, da ond.pt. Mas assim, eu acho que procurando as universidades diretamente facilita um pouco mais. Você fez faculdade? Eu acabei fazendo o que eles chamam de mestrado integrado, ou seja, foi mais um mestrado na minha vida. E foi um ano. Sempre bom fazer um mestrado, né? Sim, sempre bom. Foi mais um ano de estudo, de clínicas também que eu tive dentro de uma universidade, da qual me deu um título de mestre aqui e validação do meu diploma também, porque eu tinha cidadania portuguesa. Então quer dizer que ficava muito mais fácil você validar, né, o seu diploma através de um mestrado. Sim, mas não significa que você fazendo um mestrado aqui você tem a validação. Então você tem que ver quais são as regras desse mestrado, quais são as regras de validação. É o que eu havia falado no começo, tem algumas modificações que vêm sendo feitas atualmente e eu não sei como anda esse processo hoje. Entendi, porque eu acho que Portugal está cada vez mais abrindo portas para o Brasil em relação a estudo, a moradia. Eu sei que várias leis agora têm mudado. Mesmo a lei para você ficar no país sendo brasileiro. Sim, tem várias leis que estão mudando. Não sei como funciona. Eu tenho uns vídeos aqui que falam sobre Portugal, que vocês podem entrar no canal e dar uma olhada. Mas já mudou sim, eu sei que hoje, agora, se você é brasileiro, for para Portugal, você pode ficar lá 6 meses como turista. Mas se uma empresa te der a carta de oferta de trabalho, né, qualquer empresa, então pode ser até um garçom, né, sei lá, qualquer coisa, eles só te dão uma carta dizendo que eles gostariam de te empregar, você vai lá e consegue o visto, né, de moradia, né, que é o visto onde você pode trabalhar, morar e trabalhar. Isso não existia antes, era um outro processo, é mais fácil. E conta para o pessoal, como que é trabalhar de dentista aqui? Como que funciona? Qual que é a diferença? Eu acho que o pessoal aí do Brasil deve estar morrendo de curiosidade, né? Porque não é igual, Eu posso dizer para você que o acesso ao paciente é um pouco diferente, talvez as avaliações dos exames clínicos que a gente faz um pouquinho diferente. Tem alguns consentimentos escritos que os pacientes têm que assinar para que a gente possa fazer alguns processos, alguns tratamentos. Então varia um pouquinho sim, mas esse primeiro contato com o paciente é um pouco diferente, os pacientes realmente são bem diferentes aqui. Os tratamentos acabam sendo praticamente os mesmos, né? E até é engraçado, uma das coisas que a gente pode se orgulhar do Brasil é que a nossa odontologia é uma das melhores realmente, né? Então aqui a gente consegue trabalhar de uma certa maneira mais tranquila em relação aos próprios dentistas irlandeses. Sim. Mas há sim uma diferença de contato com o paciente, mas que no final de toda a história acaba sendo semelhante. E assim, você tem que trabalhar como autônomo, você tem que abrir empresa. Você pode montar, eu poderia montar uma clínica nesse momento, eu trabalho como autônomo agora, ou você pode trabalhar como empregado, tem essas opções sim. Tipo, aqui o autônomo seria o sole trader, certo? Isso, exatamente. Que é como se fosse o profissional liberal. Como é o meu caso, eu trabalho em várias clínicas onde eu sou autônomo, esse sole trader, então eu recebo o meu invoice, o meu dinheiro, vamos dizer assim, não diria um salário, mas um dinheiro, da qual depois eu tenho que fazer o meu revenue, eu tenho que fazer o meu imposto em cima desse dinheiro. Então eu tenho um contador. Seria como no Brasil, que o contador faz talvez um livro caixa, por eu ser autônomo, funciona mais ou menos igual. Eu tenho um livro caixa aqui na Irlanda com o meu contador, e no final de cada 6 meses ou um ano eu faço o meu imposto em cima do que eu recebo. Perfeito, muito bom.
E aí, como que funciona a parte de specialists? Porque aqui na Irlanda tem muito negócio de specialist. Você vai no dentista e depois você descobre que você tem que ir para o especialista. E você fala, oi? Tem algumas diferenças bem grandes com relação ao Brasil e Europa, ou o continente americano em si, porque Brasil e Estados Unidos a gente tem diversas especialidades odontológicas, e aqui na Europa normalmente a gente tem a ortodontia, né, o pessoal que faz aparelho, a gente tem a cirurgia, o pessoal que é mais focado realmente em cirurgia, e normalmente são essas duas especialidades que a gente tem na Europa. O que acontece... Acabou. O que acontece é que a gente, aqui, eu sou especialista em prótese, no Brasil registrado e tudo mais. Então aqui na Europa eu posso me considerar especialista em prótese, mas não existe essa especialidade aqui na Europa. Existem vários dentistas que fazem alguns cursos em alguns países, ou até mesmo aqui na Irlanda, e que se intitulam de protesistas, no caso o especialista em prótese, ou implantodontistas que fazem implantes também, ou seja, mas não existe essa carreira, essa especialidade em específico. Existem alguns dentistas que são mais específicos nessas áreas, como é o meu caso aqui. Mas aí para você se regulamentar como ortodontista ou como cirurgião, também tem uma série de requisitos e não é tão fácil assim. Normalmente você vai acabar sendo um clínico geral. Claro, eu hoje aqui atuo muito mais na área de próteses e implantes, que é bem o que eu fazia no Brasil. Então hoje eu sou muito mais específico nessa área e não tenho muitos pacientes clínicos atuais. Mas é o que é difícil. Então é difícil você conseguir entrar nessas clínicas realmente e você falar, eu sou protesista, e eles te aceitarem como especialista. Eu já estou aqui há praticamente 2 anos e pouco, e hoje todas as clínicas que eu trabalho, exceto uma, todas elas eu trabalho com prótese e com implantes. Então essa é a minha área. E como funciona assim para você entrar em contato com essas clínicas, começar a fazer o seu personal branding, né? Essa parte, esse network é bem difícil aqui na Irlanda, até porque assim, o mindset, a mentalidade, né, brasileira é outra, a mentalidade europeia e irlandesa é bem diferente. Então, para você conseguir um contato com um profissional irlandês, custa um pouquinho. Aí a gente tem que usar um pouquinho da nossa habilidade de conversar, de se apresentar. Essa história da gente conseguir chegar mais próximo às pessoas, isso facilitou muito a minha vida aqui. Então, eu consegui me aproximar de bastante irlandês, conversando, me apresentando. Então, eu consegui isso, mas é difícil. Através de que tipo de contato? Assim, algum networking? Networking, eu consegui contato com... Teve dias que eu fui bater em clínicas irlandesas e bater lá, me apresentar, exatamente, fui me apresentar, fui tentar chamar alguém para tomar um café dentro da clínica. Então quer dizer que o LinkedIn não funciona? Tem que ser mesmo assim, o seu currículo e boca a boca. Eu acho que o LinkedIn deve dar uma força, sim. Tanto é que eu não tinha LinkedIn, né? Mas assim, eu acho que é mais a visibilidade, você fazer um currículo bem feito. Aqui está uma pessoa excelente para fazer isso. Pode entrar em contato www.tonistorelli.com. Eu acho que o currículo facilita muito, porque no começo eu tinha um currículo que eu traduzi para o inglês meio ao estilo do Brasil. Exatamente. É algo bem diferente, um pouco diferente. No Brasil a gente é acostumado a colocar milhões de coisas, todos os cursos que fez. Aqui você coloca a tua graduação, tua experiência clínica, tuas pós-graduações, etc. Mas é só. Não fique contando que você fez um cursinho de 2 horas ali, 2 horas, porque não funciona. Mas eu acho que aqui é mais experiência mesmo, né? Experiência clínica é o que me ajudou bastante. Uma das coisas que me fez chegar nas clínicas irlandesas foi porque eu tinha uma experiência já de mais de 16 anos, 17 anos, então isso facilitou a minha vida aqui na Irlanda também. E você tinha assim, algum tipo de referência, alguma coisa que foi usada ou não? Só viu o seu currículo e falaram, legal, vamos fazer um teste? Não, o que eu fiz foi assim, foi tentar fazer alguns links, mesmo com o Instagram, algumas coisas desse tipo, para que pudessem ver um pouco do meu trabalho profissional. Então isso ajudou um pouco, até porque, volto a dizer que a gente tem que se orgulhar muito da nossa odontologia. A odontologia brasileira é excelente. A gente está alguns passos à frente. Vocês não estão entendendo como é que é a boca do irlandês. Gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? A gente está alguns passos à frente, sim. Eu vou falar uma coisa. Eu vou falar só para vocês entenderem qual que é a mentalidade do irlandês, tá? A mentalidade do irlandês é assim: deu um canal aqui. Aí o dentista fala assim: você pode fazer o canal que custa 1.000 €
tirar o seu dente que fica 50. Aí a pessoa fala, ah, então tira o dente. Aí você vai sair num lugar e encontra a sua amiga, vai jantar, né, com a sua amiga irlandesa, que tem muito mais dinheiro que você, e aí ela tá lá com uma janela faltando lá atrás. É assim. Isso é mais ou menos assim mesmo, tá? Porque aqui a gente tem que oferecer para a pessoa, olha, realmente vai ser um tratamento de canal, então tem que oferecer, olha, você pode fazer o tratamento de canal, que custa tanto, e você tem a opção de extrair teu dente, você tem a opção de um implante imediato talvez, ou só extração e esperar para depois fazer o implante, e o paciente pode optar e falar, não, eu quero a extração, e você dá um consentimento para a pessoa e você extrai o dente. Óbvio, eu como dentista de formação brasileira, eu tento salvar o dente ao máximo que dá, de acordo com os conceitos atuais, mas muitas vezes o paciente ele está decidido a extrair o dente e você tem que extrair o dente. Ai, que mais que é diferente aqui? Tipo, uma coisa bastante interessante dentro dos consultórios odontológicos é que a gente tem talvez o acesso a tecnologias que no Brasil seriam extremamente caras, que a gente também tem acesso, mas aqui talvez não sejam tão caras. Ah, legal. Então, a maior parte dos consultórios eu tenho os materiais de ponta, os materiais de excelência, os materiais mais caros no Brasil, e aqui eu tenho acesso mais fácil. Então, isso é bom. Legal. Por esse lado é muito bom. Muito legal. Tem muito material da Europa aqui que no Brasil é mais difícil de achar. É, porque eu acho que é mais fácil também para, né, mandar, porque eu acho que a maioria não é lá da Alemanha que eles fazem. Exatamente, eu tô com a Alemanha na cabeça, porque eu tenho muita coisa alemã para cirurgia, para implante é muito bom, ou suíços também, tem bastante coisa dentro de consultório que são dessas regiões. Eu ouvi dizer isso porque eu já tive clientes que vendiam material cirúrgico e era assim... os materiais cirúrgicos são muito bons. E era tudo da Alemanha. Tá aqui pertinho, né, gente? Está ali do lado, então a gente pode conseguir tudo mais rápido, mais fácil. Então é isso aí. Tem mais alguma dica que você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente, dentistas brasileiros que estão na Europa ou que estão no Brasil, que gostariam de estar expandindo a carreira internacional? Tem sim. Procurar, veja, pesquise corretamente como faz para ser dentista na Europa. Infelizmente a gente tem também alguns dentistas estrangeiros, inclusive brasileiros, de maneira ilegal. Não sei se que eu acho que seria interessante, de repente, eu acho que é interessante fazer a coisa certa, faça a coisa certa, planeje-se financeiramente, planeje-se emocionalmente, porque muita coisa você vai deixar para trás, não é simplesmente fechar o consultório e vir para cá que você vai se tornar dentista, você tem muita coisa no Brasil, você tem tua vida aí, então tenha esse planejamento dentro da sua cabeça, aí no papel, que é bastante importante, venha fazendo a coisa certa, não faça a coisa errada, aqui não dá certo. Você conhece mais algum brasileiro que trabalha aqui como dentista? Conheço. Aliás, não tem muitos. Na verdade, atualmente abriu um pouquinho mais de espaço porque os brasileiros estavam em Portugal. Uma pequena parte veio para cá. Ninguém também está disposto a mudar totalmente a língua, porque o inglês não é fácil. Não é fácil. E além dos termos técnicos, mas eu diria para você que sim, tem alguns. Eu e a Michelle, por acaso, nós somos, acho que, os primeiros depois de uma primeira leva, que foram de 3 ou 4 dentistas. Então a gente acabou vindo para cá e está sendo bastante interessante, está sendo bastante rica essa experiência aqui. Mas tem alguns outros. Tem espaço, tem mercado para o dentista brasileiro aqui? Tem mercado para o dentista brasileiro, mas eu acho que o importante é não simplesmente focar nos pacientes brasileiros. Não estou dizendo que nós não vamos atender brasileiros, né? Eu atendo bastante brasileiro, mas assim, você vive em outro país, então dê atenção ao país que você vive e esteja nas regras deste país. Acho que é isso. É isso aí. E eu vou falar, viu, gente, tem muito mercado aqui, muito mercado, porque o Brasil, além do brasileiro ser muito bom, a demanda aqui, ela é altíssima, e a gente não entende que tem muita nacionalidade. O problema nosso no Brasil é que quando a gente pensa em internacional, a gente pensa assim, Estados Unidos. Todo mundo fala inglês, ninguém vai me tratar bem, eu não vou entender inglês. Gente, tem tanta gente de outros países que o inglês é mais ou menos igual ou pior que o nosso. Entendeu? E às vezes eles vão para um dentista irlandês, eles não entendem o que o dentista está falando, eles não confiam. E a nossa reputação brasileira é muito boa aqui. Muito boa. Sabe, quando eu falo, que eu vou para alguma amiga minha irlandesa ou de outro país, eu falo, eu fui no meu dentista brasileiro, todo mundo fala, me passa o contato. Porque eles confiam mais do que o dentista da Irlanda. Eu espero que vocês tenham gostado
desse nosso vídeo, explicando para vocês, né, mostrando o caso de sucesso do Flávio, da Michelle, que também é dentista, ela que fez no meu aparelho, olha que lindo, os dentes, ela fez, ficou maravilhoso. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Flávio, muito obrigada por estar aqui, dividindo a sua história, dividindo as suas conquistas, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, todo mundo conseguiu chegar lá, ralou muito, teve que estudar muito mais, teve que ir atrás de muitas coisas, e o que eu sempre tento mostrar para o pessoal é que pode dar certo. Dá certo. Entendeu? Certo. Pode dar certo com você também, entendeu? Só que você tem que começar a dar aquele primeiro passo, entendeu? Sim. Não é? Então, gente, se gostaram, dê like, faz share, sabe tudo que tem que fazer, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau!